para absorver o conteúdo aí desse curso, que eu acho que vai mudar bastante paradigma dentro da NTT. Legal, Paulo. Manuel? Boa noite, pessoal. Eu sou o Manuel, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regulação da NTT desde 2010, trabalho na Superintendência de Rodovias e também estou bastante ansioso com o curso. Eu espero que agregue bastante para toda a turma. Obrigado. Legal, Paulo. Espera aí, acho que eu me perdi aqui. Quem falou agora foi o Paulo, né? Não, foi o Manuel. Manuel, desculpa. Então agora é o Paulo. Paulo Bex. Paulo Bex. Tem alguns Paulos aqui. Boa noite, eu me chamo Paulo, né? Quando eu chamar Paulo, vamos surgir uns 5 aí. Então, toda hora que eu falava Paulo, eu achava que era eu, mas tudo bem. Vamos lá. Eu sou o Paulo, né? Atualmente eu sou graduado em Engenharia Civil. Eu atuo como engenheiro de gestão de projetos no Grupo Eco Rodovias, né, na Engenharia Central, com foco em sinalização e segurança viária, né? A expectativa do curso, né, é aprofundar os conhecimentos em segurança viária e aplicar tanto no dia a dia e multiplicar os conhecimentos aí com meus colegas, tanto das unidades, né, como da engenharia da Eco Rodovias. Beleza, Paulo, obrigado. Aproveitando aí, pessoal, fiquem atentos a um recadinho que o Marcelo da Costa colocou ali sobre a questão da presença, tá? Então, deem uma olhadinha no chat ali, só para vocês não perderem. Graciane? Bom, eu sou a Graciane, eu sou engenheira civil, eu já trabalho no grupo Eco Rodovias há 17 anos e já passei por algumas unidades, já passei pela Ecosul, Ecovia, Econoroeste, e atualmente eu comecei agora há poucos dias na Eco 050 e Cerrado, como coordenadora de conservação e trabalhando na parte de obra de arte, terraplenos, faixa de domínio, então... atualmente estou nessa função aqui na 050 Cerrado. E o objetivo, né, a expectativa aí com o curso é aprender, né? É aprender mais sobre o tema e também depois conseguir colocar em prática aí no dia a dia nas atividades. Legal, Graciane, obrigado. Valquíria, já está quase acabando, gente. Calma que daqui a pouco vem conteúdo. Valquíria, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou a Valquíria Fugi, da NTT. Saúdo também todos os colegas da NTT, Rodovias e Improtran. É um prazer conhecer você, né, professor Tiago, sempre ouvi falar. Eu sou especialista da NTT do primeiro concurso de 2005 e sempre atuei em rodovias. Atualmente estou na coordenação de fiscalização da operação rodoviária, que também acumula as tarefas, as atividades de segurança viária. Hoje eu trabalho também com o diretor Luciano Lourenço no programa Vias Seguras e no futuro núcleo de segurança viária da NTT. A minha formação é engenharia civil também, aqui na Poli de São Paulo, sou aqui de São Paulo. Eu fiz mestrado e doutorado na Poli também em segurança viária e sempre trabalhei com projetos de supervisão de rodovias. E no ano passado eu tive a oportunidade de participar do Programa de Experiência Técnica Internacional da NTT e fui até a Suécia. Encontrei lá o pessoal da Vision Zero Academy, né? Eu fiz o curso também e estou aqui porque eu gosto do assunto e eu vejo que quanto mais estudo, mais eu preciso estudar e aprender. É isso mesmo, Valquíria, exatamente. Rodrigo Cardoso. Oi. Estou com a ligação ruim aqui. Tá meio ruim mesmo, Rodrigo, mas não estamos conseguindo te ouvir. Faz o seguinte, bota ali no chat a tua apresentação para o pessoal poder saber quem você é, tá bom? Obrigado. O Ariel. Valeu, obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Ariel Pessinali. Trabalhei durante 5 anos numa empresa de sinalização viária, então trago um pouquinho de bagagem. Nos últimos 5 anos, atuo no grupo Eco Rodovias, atualmente como coordenador de obras e pavimento na Ecovias do Cerrado. Perfeito, Ariel, obrigado. David?
Boa noite, professor Jorge, boa noite a todos. Eu me chamo David, sou engenheiro civil, tenho aí 15 anos de formado, trabalhei 11 anos nas empreiteiras, entre elas eu fiquei 6 anos aí no Espírito Santo, tocando algumas obras de implantação. Em 2020, eu vim para a Ecovias do Cerrado, né, quando eles ganharam, o grupo Eco Rodovias ganhou a unidade Ecovias do Cerrado. Atualmente atuo como engenheiro de pavimento. Hoje, em 2024, eu estou na Eco 050 como engenheiro de pavimento no grupo. E hoje o grupo tem como foco principal, né, a segurança dos nossos usuários. Eu acho que a gente vai conseguir agregar bastante, né, conhecimento, trocas de experiências aqui, para que a gente coloque isso em prática nas nossas concessões. Legal, David, obrigado. Quase no finzinho, Arilena. Oi, boa noite. Meu nome é Arilena. Eu sou analista de infraestrutura, sou servidora. Estou desde o ano passado na coordenação de estudos em infraestrutura rodoviária na Surod. Já trabalhei em 2019 e 2020 também na GENG. E sou formada em engenharia civil, tenho mestrado em geotecnia. Minha atuação tem sido em projetos, então, como agora eu devo trabalhar mais com projetos da área rodoviária, então eu tenho a expectativa de aumentar meu conhecimento com relação à segurança viária e para poder trazer isso para melhorias na observação de projetos e dentro também das exigências do PER. Então, tenho curiosidade, estou com curiosidade no curso. Obrigada. Legal, Helena. E vamos finalizar aqui, então, com Euler. Boa noite a todos. Meu nome é Euler José dos Santos, sou da carreira de analista de infraestrutura do MGI e atualmente estou na assessoria da diretoria da NTT, fazendo acompanhamento de concessões rodoviárias e passageiros. Às vezes a gente fica triste, né? Quando vê tanta gente jovem, né? E muitos de vocês aí talvez sejam mais novos do que o tempo que eu tenho de formado. 43 anos. Então, tem muita experiência para passar, então. Nada, é para aprender, cara, porque na minha época o cálculo era com regra de cálculo, né? Atualmente é um computador, então eu tenho mais é que aprender. Euler, obrigado, então. Nós que esperamos aprender muito com você aí, com toda essa experiência. Bom, pessoal, então, ó, já elegeram você como nosso decano ali, ó, no chat. Bom, vamos dar início, então, ao nosso conteúdo, né? Esse momento de apresentação acho que é importante, né? Vocês aí, né, muitas vezes, dentro da mesma instituição, às vezes, né, acabam não tendo tanto contato, né? Para o pessoal da ECO, conhecer pessoal da NTT, para o pessoal da ECO que está num lugar, conhecer pessoal da ECO que está em outro lugar, e assim por diante, né? Quem trabalha no setor da NTT, conhecer pessoal de outro setor, e assim por diante, né? Então, acho que é importante esse momento, né? A gente precisava disso antes de iniciar o nosso curso efetivamente, tá? Mas, então, agora, né, vamos ao nosso conteúdo aqui, eu vou voltar a compartilhar a minha tela com vocês, tá? E fiquem à vontade, pessoal, a gente tem algumas dinâmicas programadas, tá, ao longo da nossa conversa, mas né, a palavra é livre, tá? Então, sintam-se à vontade aí para fazer alguma intervenção, enfim, alguma colocação, o que a gente for tratar mais para frente, eu digo para vocês, espera aí, já vamos falar sobre isso, né? Enfim, mas eu vou conduzindo aí, mas a ideia é, de fato, que vocês participem, tá? Bom, vamos lá, então, vamos voltar com o compartilhamento de tela, tá?
Então, a nossa ideia, né, nessa noite de hoje, né, no que nos resta aqui da noite de hoje, né, é justamente falar sobre esses fundamentos, né, sobre segurança viária, tá? Vamos lá. Pronto. A primeira coisa que é importante a gente alinhar, né, uma definição, é a questão do acidente de trânsito, né, que se a gente for olhar lá na nossa definição, né, da NBR 10697, lá de 89, né, a gente tem aí essa definição como evento não premeditado, né. Na sequência, a gente vai falar da revisão dessa norma, né, mas quando a gente pensa aí, né, num acidente de trânsito, de fato, a gente tem esse sentido de algo que não foi premeditado, né? Mas, então, na definição do acidente de trânsito até então, nós temos aí a necessidade de que tenha ocorrido algum dano, né? Dano ao veículo ou à sua carga, ou lesões nas pessoas ou animais envolvidos, tá? Então, acidentes estão relacionados a danos, né? A pessoas ou ao veículo, né, ou à sua carga, tá? Em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou áreas abertas ao público, né? Então, também temos aí essa questão, né, essa necessidade de estar, né, em uma área pública, tá? Ou parcialmente em uma área pública. E aí nós temos a revisão dessa norma, que traz aí a terminologia atual, né, de sinistro de trânsito. Vejam que sai da definição a questão do não premeditado, né? Por quê? Por que sai? O não premeditado está relacionado, né, a algo que a gente não pode fazer nada para evitar, né? O próprio termo acidente de trânsito, né, nos remete a quê? Né? A algo que pode acontecer, né, por azar, né, por má sorte, enfim, né, algo que a gente não pode prever, né? Então, justamente com a ideia de tirar essa conotação do termo acidente, né, a atualização da NBR 10697, que traz ainda outras terminologias relacionadas aos sinistros de trânsito, né, revisou essa terminologia, então passou-se a adotar sinistro de trânsito, tá? Claro que é muito difícil essa transição, a gente também, né, a gente procura, né, usar essa terminologia para justamente contribuir para, né, modificação dessa cultura relacionada ao termo, né, à segurança viária, tá? Mas claro que, né, na prática, principalmente quem já está mais tempo na área, é muito difícil essa transição dos termos, né? Então, assim, a gente, né, pode falar acidente de trânsito aqui, mas eu diria, né, que vamos tentar, né, até por uma tarefa de justamente, né, quebra de paradigma e mudança dessa cultura, né, trazer aí a palavra sinistro de trânsito, tá? Mas vejam que a definição, ela permanece, né, praticamente a mesma, né, tirando ali a questão do não premeditado, tá? Mas seguimos ali com a mesma definição, né, em relação aos danos à carga, em relação aos danos aos veículos ou em relação às lesões, né, às pessoas, tá? Então, todos esses materiais, né, a gente, né, vai disponibilizar para vocês os conteúdos que são importantes em relação a eles, tá? Mas, então, a primeira, né, padronização que a gente precisa ter em relação a essa definição de sinistro de trânsito, tá? Claro que quando a gente pensa nessa definição, né, a gente, claro, se remete aos acidentes ou aos sinistros que a gente está acostumado a ver, como vocês estão vendo aí na tela, né, 2 veículos, ou um veículo e um pedestre, né, mas vejam que, conceitualmente, a partir da definição de sinistro de trânsito, né, um pedestre circulando numa calçada que tropeça e se machuca, né, ele sofreu um sinistro de trânsito. Por quê? Porque teve dano à pessoa, né, teve lesão à pessoa, não teve dano a nenhum veículo, mas teve, né, o dano à pessoa, né. Claro que quando a gente olha para os registros, né, a gente acaba não enxergando tudo isso, né? Então, na verdade, a gente está lidando com uma parte do problema,
né, da sinistralidade viária. A gente está lidando com uma estimativa do problema. Claro que quando a gente tem sinistros envolvendo veículos, né, até pelo próprio custo, enfim, pela natureza do dano, né, pela possibilidade de ferimentos às pessoas, né, a chance da gente não ter esse registro reduz, né, mas ainda assim, possivelmente vários de vocês aqui, né, e eu falo também por mim, né, já se envolveram em algum sinistro de trânsito apenas com dano material e que tampouco foi registrado, né? Então, vejam que a gente trabalha com uma parte dos dados, né, com uma estimativa do problema. Claro que quanto maior for a gravidade desses ferimentos às vítimas, ou quanto maior for o dano material aos veículos ou às cargas, né, menor a chance desse sinistro não ser registrado e não aparecer, né, nas estatísticas de trânsito. Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso, então, né? Nos registros, a gente não enxerga toda a magnitude do problema, principalmente quando a gente olha para os usuários não motorizados. Tá? Quando a gente pensa também no sinistro de trânsito, tá? A gente pode enxergar o sinistro de trânsito como um evento raro. Tá? Quando eu falo no sinistro de trânsito como um evento raro, eu não estou querendo dizer, né, que, tá bom, é algo raro, então a gente não precisa se preocupar com ele. Não. Né, ele é algo raro se a gente for olhar, né, toda a circulação que a gente tem no trânsito, então, todos os quilômetros percorridos, né, por pessoas em veículos, por pedestres, por ciclistas, né, se a gente olhar toda essa quantidade, né, de transporte, né, de fato, os sinistros de trânsito dentro desse universo todo são eventos raros, né? Mas isso não quer dizer, né, que não sejam eventos importantes, né? A gente também poderia dizer, né, que os sinistros de trânsito são eventos aleatórios, né? Mas, de novo, com a seguinte ressalva, eventos aleatórios não no sentido de que, independentemente do que a gente faça aleatoriamente, os sinistros vão acontecer. Não, são considerados eventos aleatórios porque a cadeia causal para a ocorrência de um sinistro de trânsito ela é tão complexa que é muito difícil a gente prever exatamente quando e onde os sinistros vão acontecer, né? Então, a gente não consegue prever que, né, daqui a 3 dias e 12 horas vai acontecer um sinistro naquela interseção ali. A gente consegue trabalhar com modelos de previsão de acidente numa perspectiva mais agregada, de que num ano vão acontecer X acidentes de determinado tipo e tudo mais, com base nesse histórico, com base nas estatísticas que permitiram a elaboração desses modelos de previsão de sinistros, mas é um agregado, a gente não consegue prever quando e onde aquele total de sinistros, né, vão acontecer exatamente, né? Então, acho que isso é algo importante também da gente ter em mente. Dado esse fato, né, do sinistro de trânsito ser um evento raro, significa que, muitas vezes, a partir dos dados de sinistros de trânsito, a gente pode ter pouca informação a respeito dos problemas de segurança viária de um local, né? Então, esse é um aspecto importante também, né? Muitas vezes, apenas os dados de sinistros, apenas os registros dos sinistros não nos dão uma real noção, né, dos tipos de conflitos que ocorrem, dos problemas que ocorrem, e a consequência disso é que a gente não vai ter informação suficiente, né, para tomar a nossa decisão, né, para intervir no sistema, né? Então, é importante a gente entender isso também, né, que muitas vezes a gente precisa de informações complementares, tá? E quando a gente fala em informações complementares, é importante a gente entender essa evolução, né? Como que a gente chega num sinistro de trânsito, né? A gente está numa situação de tráfego normal, né? Nós temos potenciais conflitos, porque, né, as pessoas em automóveis estão circulando, os pedestres estão atravessando a rua, o automóvel quer trocar de faixa, porque quer uma velocidade maior, ou porque quer converter, né? Tem o ônibus passando, enfim, e naturalmente
né, a gente está compartilhando do mesmo espaço. Então, a gente tem um potencial de conflito, né, a partir dessa interação. A gente não está sozinho na via, né? Temos os conflitos leves, né, que são conflitos gerenciados, né? Então, é quando você reduz um pouco a velocidade para aquele veículo que entrou na sua frente na faixa, né? Quando você reduz um pouco a velocidade porque você está vendo que tem um pedestre atravessando, né? Não chega a ser, né, um conflito grave nem nada, mas assim, né, você tomou alguma medida em relação àquilo. Se você simplesmente ignorasse aquela situação, né, um sinistro de trânsito aconteceria. E aí, avançando um pouco nesse processo, em algumas situações a gente tem conflitos mais sérios, né? Vamos supor lá, estamos mais distraídos e aquele fator de risco foi percebido, né, pela gente só mais em cima, né, do momento ali para justamente a gente evitar esse sinistro. Então, você vai tomar uma atitude mais brusca, né? Você vai ter uma manobra evasiva, você vai ter uma frenagem brusca, enfim, você vai tomar uma providência mais emergencial, né, para evitar aquele sinistro de trânsito. Então, vejam que aí a gente tem os conflitos sérios, né, que quando não são resolvidos, resultam nos sinistros de trânsito. Então, também, né, essa fonte, a observação do tráfego, né, então aquela coisa, às vezes a gente está fazendo uma análise dos dados de segurança viária de um local com as planilhas, né, com os dados lá em Excel, enfim, mas a gente nunca pisou no local, não viu a natureza dos conflitos, não viu a dinâmica do tráfego daquele local, né? Então essas informações são muito importantes porque nos trazem também subsídios, né, dos problemas de circulação que estão ali acontecendo, tá? Há, inclusive, estatísticas aí de proporção de que para cada X mil sinistros, 3 mil sinistros, conflitos, tá? A gente tem um sinistro de trânsito, né? Então, também é uma forma da gente trabalhar essas informações, principalmente quando o nosso dado de sinistro de trânsito nos diz pouca coisa, né? Então, acho que também aí uma perspectiva, né, uma janelinha para a gente abrir, né, principalmente quando a gente não tem disponibilidade de dados de sinistro de trânsito, a observação, e aí existem técnicas para isso, né, a técnica sueca de análise de conflitos, por exemplo, que permite justamente você registrar esses conflitos, né, a partir do tempo para o acidente, né, classificar a gravidade desses conflitos, né, e aí justamente analisar isso e poder, né, pensar em alguma intervenção para aquele sistema, né, para resolver os conflitos, porque resolvendo os conflitos você evita a ocorrência do sinistro, né. Então, falar em conflitos de tráfego é uma abordagem bastante preventiva, né? Ao contrário da abordagem reativa, que é a gente, né, esperar o problema acontecer, que são os sinistros de trânsito, né, a consequência indesejada acontecer, para daí ter estatística para trabalhar com isso e trabalhar as medidas de contenção, né? Vejam que a gente, quando trabalha com dados de sinistro, estamos numa abordagem reativa, né? Já aconteceu o problema, né? E a nossa própria fonte de conhecimento é o problema acontecido, né? Então, quando você tem outras abordagens, né, você acaba, né, atuando aí de maneira mais proativa em relação ao problema, né? Bom, em acontecendo esse sinistro de trânsito, né, vocês sabem que ele pode ser, né, ter apenas danos materiais, ou ser de uma natureza leve, né, esses danos às vítimas, ou danos mais graves, e o que a gente quer evitar ao máximo, né, a ocorrência, né, de um sinistro fatal, né? Então, a gente quer impedir o avanço aí nessa pirâmide, né? Se pudermos evitar os conflitos, evitamos. Se pudermos evitar os sinistros de trânsito, evitamos. E se pudermos evitar as vítimas fatais, evitamos, né? Então, vejam que a gente tem várias etapas aí desse processo que a gente pode atuar, né? Que a engenharia pode atuar, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Uma forma, né, da gente categorizar isso, né, é a partir da matriz de Haddon, tá? O que é a matriz de Haddon, né? Haddon foi um pesquisador, né, que justamente estruturou
né, essa linha do tempo da ocorrência de um sinistro de trânsito, né? Classificando, então, essa linha do tempo em 3 partes, né? Dividindo essa linha do tempo em 3 partes. No pré-sinistro, né? Então, tudo aquilo que pode aumentar as chances de um sinistro acontecer, temos vários fatores de risco nesse sentido, né? Quando a gente não consegue evitar a ocorrência do sinistro, nós temos aquele momento da dinâmica do sinistro, né? É o veículo rodando, né? É o veículo capotando, enfim, é o atropelamento acontecendo, né? É o durante sinistro, é o impacto, né? Até que você tenha a parada, né, do veículo, enfim, a cena do acidente, né, ou do sinistro formada ali. Então, essa é a nossa etapa durante sinistro. E temos a nossa etapa pós-sinistro, né? Ou seja, o sinistro já aconteceu, a cena do acidente está formada. O que a gente pode fazer na etapa pós-sinistro para reduzir esses danos, esses impactos, né, em função do sinistro de trânsito? Então, quando a gente está falando na etapa durante o sinistro, a gente já não conseguiu evitar o sinistro. O que a gente pode fazer é fazer com que esse sinistro seja menos grave, né? A mesma coisa no pós-sinistro, né? A gente pode reduzir a gravidade do resultado final, né? A partir de um bom tratamento médico-hospitalar, a partir de um serviço de resgate que chegue rápido, né? Temos aí a hora de ouro, né? A golden hour, né? A partir do momento do sinistro, para que essa vítima receba um tratamento adequado, né? Então, a nossa primeira dinâmica, pessoal, vai girar, né, justamente em torno dessa linha do tempo do sinistro de trânsito, para a gente entender aí quais são os principais fatores, né, relacionados à ocorrência desses sinistros de trânsito e à severidade desses sinistros de trânsito, conforme a etapa que a gente tenha, né? Então, vocês podem acessar de 2 maneiras diferentes, né? Se vocês quiserem acessar pelo celular, né, vocês usem ali o QR Code, tá? Para acessar essa nuvem de palavras que a gente vai construir aí, tá? Ou vocês podem acessar também pela plataforma da disciplina, vocês têm ali Dinâmica 1, vocês podem copiar e colar o link que está disponibilizado, né, ali para vocês. Vocês têm um linkzinho, né, aqui, onde é que está? Aqui nas configurações. Deixa eu voltar aqui. Ah, está ali. Editar configurações. Aqui, o nosso linkzinho, tá? Então, esse link aqui vocês podem copiar e colar se vocês quiserem responder no computador. Só me avisem, para eu ter uma ideia, se vocês conseguiram acessar aí, né, essa nossa aula. Conseguiram, tá? Então, já estou vendo aqui todo mundo postando. Prestem bem atenção, a gente está falando aqui de fatores de risco no pré-sinistro. Então, o que a gente quer saber aqui? Tudo que afeta as chances, né, de um sinistro acontecer. Tudo que pode levar a um sinistro de trânsito, tá? Vocês têm uma limitação aí de 3 palavras, tá? Então, escolham com cuidado as palavras que vocês querem colocar, né? Vou esperar um pouco a nuvem estabilizar aí, né? Então, vejam ali, né? Vou ir começando do que está mais evidente. Vamos ver lá quantas respostas, 18, e falta muita gente ainda responder, 21, né? Eu contei aqui mais de 30 na minha lista aí. Vamos lá. Deixa eu voltar o QR Code para quem não conseguiu acessar, tentar acessar pelo QR Code também. Vamos lá. Enquanto a nuvem se consolida aí. Vou deixar o QR Code na tela mais um pouquinho. Ô, Tiago, será que se botar no chat o link, o pessoal puxa o link clica no link no chat e já vai direto? Posso colocar também.
Podia ser uma tentativa para quem tiver Uhum. pegar a sequência ali de repente.